Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único aprisco, há um só aprisco, um só caminho. Congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores, CCBistas, pecadores em geral. Uma tática maquiavélica que o vosso capeta em Cristo usa desde 1900 e bolinha. Mais ou menos ali em 36, de 38 para cá. É isso aqui que você vai ouvir. Eu vou lhe mostrar. Olha, todo vigarista bíblico, todo adúltero, todo comerciante, todo corrupto, todo adúltero, adultera a escritura, ele interpreta a escritura que vai favorecê-lo e dar lucro, dar dividendo, dominar. Sim, porque o vigarista vagabundo, o falso cristão de Iraque, o paroleiro, ele quer dominar. E aí comer a lã da ovelha, arrancar a lã da comer a lã não, arrancar a lã da ovelha para se favorecer e comer a carne da ovelha. Aí ele traduz a escritura ao seu bel prazer. Porque ao seu bel prazer, isso dá lucro. Ele domina. Ele é o dominador e domina a massa. Domina aquele que ele quer usufruir. E aí ele vem com essa vagabundagem aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. É tempo, irmão, de coisas terríveis acontecerem, que acontecerão sobre a terra, acontecerão no meio de nós, irmão, coisas difíceis. Porque diz, é necessário que venham os escândalos. Virão. Ai daqueles por quem o escândalo vier. Aqui é um trecho. Ele usa um versículo bíblico, aí ele vai adulterar o versículo bíblico porque ele quer dominar o povo. Aí ele citou aqui, no 18 de São Mateus, ai do mundo por causa dos escândalos. E porque é mista que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aí ele vai adulterar aqui, por quem o escândalo vem. Escuta aí. Quando se fala escândalo, se diz um prejuízo de muitos, um prejuízo de perda da fé, prejuízo de manchar o nome da obra de Deus. Isso é coletivo, escândalo é coletivo, irmão. Onde algum poderá perder a alegria, perde a confiança, perde a fé por causa daquilo que viu. Ele está falando de obra de Deus. Obra de Deus, para esse bosta que está falando aqui, esse cara que está pregando aqui, ele é de família tradicional que comanda o Brás. Antes do crocodilo do Nilo, eu acho que era ele. Então ele é da família tradicional. Não vou falar o nome do merda não, sabe? É um capeta em Cristo lá do Brás. E aí tá falando de obra de Deus, sabe? Obra é essa merda de templo aí que eles chamam isso de obra. Essa bosta aí. Escuta aqui. Não tem a fé forte, fortificada o suficiente para ver. E diz a palavra... Vou voltar aqui. Isso é coletivo, escândalo é coletivo, irmão. Escute. Onde algum poderá perder a alegria, perde a confiança, perde a fé por causa daquilo que viu. Não tem a fé forte, fortificada o suficiente para ver. Aqui está falando daquela pessoa que ouviu um escândalo na obra, no meio do povo, e aí ele desanima por causa do pecado que ele viu, da conversa que ele viu e ouviu. Porque tem muita merda que acontece e todo mundo vê. E aqui ele está dizendo que desanima. Por isso que esses caras usam esse argumento de jogar tudo para debaixo do tapete, tudo quanto é escândalo para debaixo do tapete,
com a pretensão vagabunda de que está protegendo aquele fraquinho da fé, aquele fracão da fé, que não pode ver escândalo, que ele vai se escandalizar e aí ele vai vazar fora. Que vá, que se lasque, meu filho. Isso também está escrito na parábola do semeador. A parábola do semeador diz isso, que muitos, quem é de boa terra, fica. Quem é semente jogada na boa terra, ele nasce, cresce, dá fruto e boa. Ele vai na boa. Quem é a semente que a palavra cai na pedra, no pedregal, na beira do caminho, que o capeta vem e leva embora. Isso é bíblico, isso vai acontecer. Jogando para debaixo do tapete ou não. Continua aqui. E diz a palavra, vai vir, essas coisas virão. Então bem. Qual é? Escuta a adulteração. Então, o que vem depois diz. Escuta a adulteração. Ai daquele por quem vier. Irmão. Quando a palavra diz, continua aqui, eu vou explicar agora e vou continuar aqui. Ó. Quando a palavra diz, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mista que vem escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier, aqui não está falando do mensageiro. Não, aqui está falando de quem cometeu o escândalo, de quem cometeu o BO, de quem fez a sacanagem, de quem pecou. Por exemplo, esses caras dos Estados Unidos, eles tentaram dar o golpe. E aí, você não quer que eu fale disso. A culpa de quem aqui é minha? Ou dos caras que tentaram dar o golpe lá? Então os caras deram o escândalo e eu não posso publicar. Ah, vai tomar no rabo sem vergonha. Ah, se lascar, o babaca, cuzão. O rei Davi fez a sacanagem que fez. Ele cobiçou a mulher do cara. Ele montou um esquema para ficar com a mulher do cara. Ele engravidou a mulher do sujeito. Ele botou o sujeito para morrer na linha de frente do exército. Ele fez toda essa sacanagem. E eu, se comentasse, é o culpado. Ah, vai se fuder, rapaz. Essa safadeza tem limite. Não faça a sacanagem que eu não falo. Então o cara comete um escândalo e tem escândalo, por exemplo, um divórcio de um ancião, um divórcio de um cooperador, uma briga entre o cooperador e a família dele, esposa. Esse negócio não tem como você não saber. E aí você sabe, e aí essa merda de doutrina maquiavélica desse vosso filho da puta em Cristo quer botar tudo isso para debaixo do tapete. Se eu falar, ele quer dizer que eu sou o escandaloso. Isso aqui é um cara adúltero. Ele quer adulterar a palavra para jogar em mim um terror, um temor. Jogar em mim não, jogar no CC besta, que ele não pode compartilhar o tal escândalo. Que se ele compartilhar o escândalo, ele é que é o pecador e não o cara que cometeu o pecado. É isso que ele quer fazer. Ele quer transformar o pecador, que é o que cometeu o escândalo, em bonzinho, em vítima. E quem comentou que vai ser o pecador o culpado. Então a palavra fala assim, ai do mundo por quem vier o escândalo. Por quem vier o escândalo, quem cometeu o escândalo, não um mensageiro, não eu que comento, ou outro que comenta. E por que esse cara, vosso capeta em Cristo, ou vossos capeta em Cristo, dominar esses pecadores e ser bestas, a vida inteira com essa tradução adulterada da Bíblia, maquiavélica? Eles dominaram assim. Lembra da circular que o Braz publicou, que sentou os 5 anciães lá dos Estados Unidos? Nem páginas que costuma publicar toda a circular que o Braz publica, publicaram aquela circular. Só um ou outro perfil
no Instagram que publicaram. E assim mesmo, os pecadores CCBistas foram lá e caíram lá matando na página. Dizendo que não podia publicar, que essas coisas tinham que ser resolvidas internamente para não deixar o povo saber. Vai aí que o cara das outras igrejas sabe da coisa e aí vai falar lá. Ah, você viu o que está acontecendo na congregação? O Ministério da Congregação sentou 5 lá nos Estados Unidos. Então eles não querem essas coisas que ninguém saiba. Porque são CCBistas doutrinados com essa doutrinação maquiavélica que tudo que é ruim para a obra, jogado debaixo do tapete. Só parecer publicidade, só faz de conta, só o arco-íris, só o jardim do Éden. É isso. Então a palavra diz para quem cometeu o escândalo. Não para quem está falando do escândalo. Ora, você não pode falar de uma coisa que não aconteceu. Sabe? Mas tem muita coisa que acontece, é claro. Por exemplo, alguns BO que deu na congregação aí. Aquele lado que o cara entrou e atirou lá, mesmo com uma arma uma arma que não era verdade. Aquele tiroteio que deu lá na igreja de Goiânia. Sabe? Aquela carta vagabunda que o ministério lançou por aí para não votar nos vermelhinhos. Esses BO que dá caso de polícia. E aí, o ministério, ali é escândalo, aquele lá de Goiânia, por exemplo. Tá aqui nos vídeos aí abaixo. Aquele caso de Goiânia que um policial atirou no outro. Deu BO, a polícia foi lá. Para o ministério, quem comentar aquilo é que é o problema. Em vez e não o cara que atirou no outro irmão. Sabe? Essa doutrina maquiavélica. E aí, para não dar escândalo na obra, ou seja, aquele irmão cometeu um escândalo, se você falar, você que é o escândalo, você que pecou, não ele que fez o pecado. Paremos para pensar um pouquinho naquilo que o Senhor nos traz na meditação desta palavra. Aí, palavra. Alguém erra, palavra quem comete uma falha grave. Alguém erra, quem comete uma falha grave. Desde quando falha é grave. Falha grave. Falha é uma falha. Você falhou sem intenção. Sem intenção. É uma falha. Agora você fazer que nem o Davi fez. É uma falha grave. Não, ele teve intenção de comer. Ele teve intenção. Intenção é dolo. Ele teve intenção de fazer aquilo. É um pecado qualificado. Ele projetou uma sacanagem. Ele projetou um pecado. Ele projetou aquilo. Ele está fazendo aquilo há muito tempo. Aí caiu, deu publicidade. E aí você vem com essa conversa vagabunda dizer que eu que sou errado se falar sobre o pecado que você cometeu. Seu cu. E falhou. Por aquilo, muitos podem se escandalizar. Peraí, volta aqui. Pega o contexto. Irmãos, paremos para pensar um pouquinho naquilo que o Senhor nos traz na meditação desta palavra. Ao Senhor aqui, ó. Alguém erra, alguém comete uma falha grave. Presta atenção. E falhou. Presta atenção. Por aquilo, muitos podem se escandalizar, certo? Mas só um sabe, além daquele que errou. Eu. Este Eu. espalha Publica aqui e no conta canal. a todos. Publica aqui no canal. Por quem veio o escândalo Por quem veio o escândalo? na igreja? Por mim? Por aquele que tropeçou? Aquele que pecou? Ou por aquele que publicou? Ou eu que publiquei? O Senhor é que sabe julgar isso aí. O senhor que sabe é o caralho, rapaz. Vai tomar no cu. Eu sei isso aqui. Esse aqui, vagabundo, tá postando para a igreja que é quem? Eu que estou publicando o pecado. Seu cu. Que isso é... Você que pecou. Se você não tivesse pecado, se você não tivesse feito a sacanagem, eu ia postar aqui. Como eu já falei aqui, nesse caso dos Estados Unidos, se os golpistas, se os separatistas dos Estados Unidos não tivessem feito o que fez, eu ia postar isso aqui?
Eu teria feito vídeo sobre isso. Se os B.O. que deu aí na congregação, aquele ancião, uma vez, sabe um ancião, aquele caso de um ancião que estava traindo a mulher e foi morto pela mulher. Se ele não tivesse feito algo que saiu na imprensa, a imprensa teria feito as reportagens. E outros B.O. que deu por aí, de irmão assassinar a esposa, aquele lá de Goiânia, por exemplo, sairia na imprensa, porque tem muito caso aí de B.O. que deu na imprensa nacional. Nacional não, regional ali. Então sairia, se eles não tivessem cometido. Então quando o irmão CCBista pratica uma coisa escandalosa e sai num canal aqui no YouTube, se ele não tivesse feito, sairia. E como é que... Porque esses caras, eles dominam por isso. Pela mentira, porque eles têm um pacto com o capeta, e aí eles dominam através do engano, através do terror. E aí bota para o CCBista que se eles compartilharem, você não vê um enganador Brueno por aí? Faz a mesma coisa? Todo ministério tem essa tática maquiavélica, dizendo que notícia ruim para o CCBista é notícia que não edifica. Sabe aquela tática de que não edifica? Então notícia ruim, escândalo, não compartilhe escândalo da obra. Porque é uma tática desde 1900 e bolinha. Então só é para compartilhar coisa que edifique. Que edifique é coisa fantasia, que gere bom testemunho para a obra, para ir para pegar os otários também, para se batizar. Então aqui ele criou isso aqui. Então ele passa isso aqui, e aí o CCBista fala, não vou compartilhar aquele caso dos Estados Unidos, por exemplo. Que nem páginas que costumam publicar tudo que é circular é oficial. Muitas das páginas e perfil no Instagram não publicaram aquela circular. E as que publicaram receberam pedrada, por causa que estava publicando aquilo. Sendo que a circular estava no site do Brás. Estava no site oficial. E o cara das páginas não puseram lá. Por que eles não puseram? Porque os perfis, eles vendem publicidade. Vendem publicidade para irmão. Vende loja que vende terno, gravata, sapato. Irmão que é dentista, advogado, sabe que é formado e presta serviço, médico, psicólogo. Então, como eles não querem perder cliente, perder seguidores, eles não publicam coisas que vai dar polêmica. E a circular estava no site oficial. Porque é um povo muito interesseiro. Então quando eles veem que o negócio é polêmico, eles não postam. Eles só postam o tal que é bom para a obra. Então muitos desses vagabundos, desses malditos ministérios, eles não gostam de um canal como o meu, por exemplo, que acha que estou postando coisas que está danificando a merda da obra. E essa merda da obra, para eles, é templo. Sabe? Fica na nossa mente, na nossa consciência. Quando falarmos do erro, da falha de alguém, que você esteja, eu e todos nós estejamos continuamente debaixo do sangue do Senhor Jesus. Essa conversa vagabunda. Quando falarmos de assuntos da obra de Deus, para que as nossas palavras sejam medidas a consequência delas, irmão. Consequência delas. Por isso diz, aquele que encobrir o erro e o pecado salvará uma alma. Aquele que encobriu o erro, aqui não está falando disso. Sabe? Esse aqui é outro versículo fora de contexto que ele usa isso aqui. Que ele quer jogar todo mundo no terror, para se alguém souber alguma coisa de um irmão lá, sabe que a maioria dos escândalos, é claro que todo mundo vê. Então, se ele souber de alguma coisa de algum irmão lá, um CCBista falou, não vou compartilhar isso aí não, porque já está com aquela praga na cabeça. Se compartilhar, se falar, já tem essa praga na cabeça. O terror, sabe? Como o Senhor ama aquele que encobre a falha do outro, irmão. Você vê a vigarice?
Adulteração, como o Senhor ama aquele que... O Senhor, tem um versículo bíblico aqui, que fala que o Senhor abomina aquele que guarda a espada do sangue. O que é isso? Guardar a espada, a pessoa que preserva a espada do sangue. Aquele que tem espada pode fazer alguma coisa e guarda lá, não faz nada, fica na boa. Tem esse versículo aqui também. Aqui o cara adúltero, quem é adúltero? Quem é corrupto? Ele pega, como ele quer dominar um povo, ele só pega aquilo que interessa. Quem lucra, por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que você não pode confiar em gente que ama dinheiro, que faz as coisas por dinheiro, que faz as coisas por interesse. Porque ele vai adulterar, ele vai interpretar ao bel prazer. E aí, meu amigo, a verdade ele pisa, joga por terra. Essa verdade aqui não interessa, não vai dar dinheiro. Essa verdade aqui não interessa, eu vou perder seguidores. Então ele joga para trás das costas. Quem pratica a justiça, quem pratica o caminho reto, ele vai reto. O que tiver na frente dele não interessa, ele vai reto. Eu vou perder, ele vai pela verdade. Então isso aqui, como ele domina o ser besta através do engano e da mentira, então ele fica jogando essa conversa vagabunda aqui. Aquele que vê o erro e ora e ajuda e silencia e contribui para a paz no meio do povo de Deus. Nada a ver isso. Os tais, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu trabalharei pela paz da tua casa. Olha a mentira aqui. Aí dá essa vagabundagem de profetada aqui, essa vagabundagem de falsa mentira, dizendo que o Senhor vai trabalhar pela paz da casa do sujeito, porque ele não compartilha escândalo, não compartilha coisas que seja mal para a obra. O Senhor nunca proibiu ninguém de falar. O Senhor nunca proibiu a pessoa de ser livre. O que o Senhor sempre ensinou é o seguinte: aprenda a andar, aprenda a discernir, tenha sabedoria, tenha conhecimento, tenha entendimento, busque a sabedoria, entendimento, o conhecimento, a ciência das coisas, para você saber discernir entre o bem e o mal, o santo e o profano, o caminho reto do caminho torto, a justiça da injustiça. O que o Senhor sempre mandou foi a pessoa fazer assim. Saiba o que é bom e o que é ruim, e pratique o que é bom. O Senhor nunca mandou ficar mudo. Porque como é que você vai viver nesse mundo que 99% do que você ouve e vê é sacanagem, dentro e fora da congregação? E aí o que? Você não vai falar nada. E aí você vai numa visita, ou recebe uma visita, ou você está no trabalho, está com o CC besta aqui, o CC besta ali, e aí você vai ficar o quê? Mudo. E aí no mundo você não pode falar de futebol, não pode falar de novela, não pode falar de filme, não pode falar de nada. Dentro da congregação, se um irmão lá, um CC besta lá fez uma coisa, você também não pode falar. Vai ficar mudo. Fala mais, Jesus. Eu trabalharei pela paz e pela prosperidade dos teus termos, enquanto você honra e respeita os meus, o meu povo, e cuida dele, zela dele. O Senhor te diz: aqueles que habitam contigo são preciosos aos meus olhos também, te diz o Senhor. Te diz o Senhor. Então aqui ele está dizendo para você ser besta, não compartilhar escândalos. Se você vê um cavaleiro falar alguma coisa contra a obra, você não compartilhar, e aí Deus vai te fazer trazer essas bênçãos para você. Isso é um corrupto. Essa tática maquiavélica vem, meu amigo, lá de trás. Estou cansado de ouvir isso. Escuto isso há muito tempo. Isso vem lá de 70, 80 anos atrás. Então, você está lá numa cidade pequena, seu cooperador lá faz uma besteira, fala besteira, você vê ele na rua fazendo umas coisas ali que é completamente torcida e contra
a doutrina, a Bíblia. Aí se você falar, você não vai ter prova, porque é você e ele, e aí você que vai ser o condenado, por estar compartilhando uma falha, uma falta que você viu do cooperador de jovem. Ah, mas eu vi, irmão, eu vi lá cooperador, diácono, ancião. E aí o cara é cooperador de jovem, ele é cooperador, ele é diácono, ele é ancião. Ele faz a sacanagem justamente por causa disso, porque ele se escora nessa coisa que esses vossos filhos da puta inventaram. Então ele corre para debaixo do tapete, onde ele mesmo sabe que se alguém ver e for denunciar ele a outro ancião, irmão, você não tem prova. Irmão, você tem prova disso aí? Não tem não, irmão, mas eu vi ele lá. Como é que aquele irmão lá está atendendo o culto? E aquele outro lá, como é que ele pode estar atendendo o culto? Irmão, ele é ancião, ele é homem de Deus. Irmão, vê lá com ele lá. Irmão, eu fiquei sabendo aqui que um irmão viu você fazendo isso. Não tem prova. E aí, ele vai ler isso aqui, ó. Irmão, aí de quem o ame, aí de quem, por quem o escândalo vier. Então, você que viu é transformado em vilão, no pecador. E o safado que fez, cometeu escândalo, vai rir da sua cara. E muita gente saiu da igreja. Foi assim que veio. Qual é o problema desses caras? É que chegou o tempo de eles se lascarem. Esse é o problema deles. Que eles acharam que isso aí ia durar de geração. Como ele já é filho tradicional de um grandão do Brás, então ele acha que não vai acontecer nada também com ele. Mas já chegou. Sabe? Por causa que essa geração é perversa e maligna e adúltera. Eles adulteram tudo ao seu bel prazer. Esta é a tua recompensa, que aqueles que são caros para ti passam a ser caros para mim também, porque eu amo aqueles que tu amas, diz o Senhor. Tem alguém aqui que entrou hoje perguntando: Senhor, a minha família tem jeito? O Senhor te... Então, quando a Bíblia diz: mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, ou seja, de quem pratica o escândalo, não de quem compartilhou ou falou do caso, do escândalo. Sabe? Numa visita, sabe? Numa visita com outro irmão, falar sobre aquele assunto lá que aconteceu com o irmão de tal e tal. Não é por ele que vimos, é quem praticou o escândalo. Até mais.